Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora de língua portuguesa Milena Luiz, das turmas 901 e 902, da Escola Municipal Dr. Newton Alves. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo visto na semana passada, que foi dissertação. Essa semana, o nosso desafio é começar a escrever pequenos parágrafos, certo? A gente já sabe o que é dissertação, mas nunca é demais relembrar. Vamos lá! Dissertar é expor ideias, debater, discutir, defender, questionar a respeito de um determinado assunto, ou seja, é argumentar o que se pensa utilizando da fundamentação, justificação, persuasão e de provas. Relembrando, dissertar nada mais é do que você convencer outra pessoa do seu ponto de vista, de que a sua ideia, de que a sua tese, de que seu argumento é correto. E por isso o seu ponto de vista está certo. Características do texto dissertativo. O texto dissertativo ele tem que ser claro, objetivo, ele tem que ir direto ao ponto. A gente não pode ficar rodeando muito. A gente precisa de algumas técnicas para escrever bem e para que as pessoas compreendam e acreditem até naquilo que a gente está falando. Então, algumas delas são clareza, coerência, objetividade, unidade, linguagem formal e concatenação de ideias. Só para lembrar a vocês que talvez essa palavrinha seja um pouquinho difícil, concatenação de ideias, o que seria isso? É quando um parágrafo faz sentido com o outro. Texto, na verdade, ele vem de tecer, ele vem de tecido. O texto tem que ser único, ele é uma unidade. Então, como o texto é um tecido, quando eu escrevo o segundo parágrafo, eu tenho que ter uma ligação com o anterior, porque senão ele fica solto, fica uma coisa nada a ver com a outra, certo? Então, por isso que as ideias precisam estar concatenadas. A estética de uma redação. O que é estética? É a aparência mesmo. A redação precisa ter uma aparência legal, interessante, para ela chamar a atenção e para que ela convença a pessoa que está lendo de que aquela opinião minha é realmente a melhor. Mais uma vez, relembrando, nunca use gírias na redação, pois a dissertação é a explicação racional do que vai ser desenvolvido, e uma gíria pode cortar totalmente a sequência do que vai ser desenvolvido, além de ofender a norma culta da língua portuguesa. Ali é o momento de você usar todo o seu vocabulário, lembrando que vocês não precisam falar difícil. Usar linguagem formal não significa que vocês precisam fazer igual a Lumena lá e falar muito difícil. Não. Falar corretamente. Podem usar palavras simples, mas de maneira correta. Nunca se esqueça dos pingos nos is, pois bolinha não vale. Eu falei isso no vídeo passado. Em cima do i não existe bolinha, existe pingo, e é isso que vale. Não adianta você querer inventar, criar um novo alfabeto para a língua portuguesa, porque você vai estar perdendo ponto. Nunca coloque vírgulas onde não são necessárias. O que tem de erro de pontuação é preciso, uma coisa importantíssima, é preciso reler tudo que vocês escrevem, para vocês observarem que está tudo correto. Nunca entregue uma redação sem verificar a separação silábica das palavras. Avisei para vocês semana passada também. Vocês têm uma preguiça e o hábito de vão escrevendo. Aí quando a linha acaba, ficou faltando uma letrinha só completa, aquela letrinha lá, e pensa que está tudo bem. Não está tudo bem, não. Precisa observar a separação silábica. Por isso que muitas vezes a gente revê esses conteúdos várias vezes. Mas para que isso? Eu já sei. Porque vocês usam isso na hora de escrever. Nunca comece a escrever sem estruturar o que vai passar para o papel. Aqui, gente, é a importância do rascunho. No esquema de dissertação que a gente aprendeu, a gente pega o tema, que é o argumento inicial. Ao final dele, a gente faz a perguntinha por quê? Então, vamos imaginar a questão da vacinação no Brasil. É necessário vacinar a população brasileira. Por quê? Por que é necessário vacinar a população brasileira? Aí, primeiro ponto, para evitar o aumento do número de mortos e para reduzir
a quantidade de pessoas infectadas e internadas. Tem um argumento. Outro, para criar uma imunidade na população. Outro argumento. Para que a economia volte a funcionar. Outro argumento. Então, eu tenho que organizar isso tudo inicialmente no rascunho, para eu não me perder, para eu não esquecer. Depois eu vou olhando o rascunho e vou passando para minha redação oficial. Tenha calma na hora de escrever e sempre volte à frase núcleo para orientar seus argumentos. O que é a frase núcleo? É essa frase inicial lá de cima, é o seu tema. Como fazer uma boa dissertação? Palavras devem ser usadas no seu sentido denotativo. Já falei isso e nunca é bom deixar de frisar isso aqui. Literal, ou melhor, no que consta no dicionário. Deixe o sentido figurado para as poesias e outros tipos de textos. Expressões, é comum lermos, eu acho, na minha opinião, de acordo com o que penso a esse respeito em redações dissertativas. No entanto, essas colocações são redundantes, pois é um texto que mostra o ponto de vista do autor em relação ao fato. Então, é redundante usar tais expressões, mesmo porque deve-se manter a terceira pessoa do discurso. O que é redundante, gente? É o pleonasmo, é uma repetição desnecessária. É a mesma coisa que dizer entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo. A redação dissertativa, ela mostra o seu ponto de vista, não o meu. É a sua opinião sobre aquele assunto. Então não adianta, ou melhor, não é necessário você frisar, na minha opinião, porque eu penso assim. Porque automaticamente, se você escreveu, a gente já vai saber que é a sua opinião, ok? Impessoalidade. Na gramática, diz-se do verbo que se emprega apenas na terceira pessoa do singular, sem um sujeito determinado. A razão é impessoal. O que é isso? Esperava-se que nesta segunda rodada de debates alguma solução concreta fosse apresentada. É reforçando aquele último ponto lá do quadrinho anterior. Vocês não precisam se incluir. A gente sabe que a opinião é de vocês, mas vocês não precisam falar disso. Vocês vão dar o posicionamento de vocês de uma forma imparcial. A marca da pessoalidade em um texto se dá pelo emprego da primeira pessoa do singular ou do plural. Foi um resultado que não esperávamos, mas fizemos tudo para merecê-lo e estamos muito satisfeitos com isso. Parece até um técnico de futebol falando. Então, vocês devem utilizar sempre a terceira pessoa para manter essa impessoalidade. Comportamento antes de escrever. Verifique se você desenvolveu bem aquilo que foi proposto. Então, quando você pega a primeira perguntinha, o seu primeiro argumento, você vai ao final do argumento, continuando como exemplo a questão da vacinação no Brasil. É necessário imunizar as pessoas. Por quê? Para diminuir o número de mortes e o número de leitos ocupados no hospital. Por que eu tenho que diminuir o número de mortes? Porque várias vidas estão sendo ceifadas, porque a estrutura do Sistema Único de Saúde, inclusive das redes particulares, estão sobrecarregadas, os profissionais de saúde não aguentam mais tanta pressão, tanto fluxo de trabalho, e para poupar as pessoas de entrar em contato com um vírus tão agressivo. Isso só um exemplo. Então, verifique se você desenvolveu bem o que foi proposto, se argumentou bem, não cometeu extrapolação, saiu do assunto. Então, não adianta eu comecei a falar aqui em relação aos argumentos de utilizar a vacina e, de repente, eu mudar para outro assunto que não tem nada a ver. Redução, particularização demasiada ou contradição. Se eu estou falando necessariamente a favor da vacina, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, eu não posso me contradizer e de repente achar que a vacina não é a melhor alternativa. Exponha livremente seu pensamento, mas seja claro e coerente. Expressão e estrutura. Verifique se há continuidade, lógica, introdução, desenvolvimento e conclusão. Avisei isso para vocês também na semana passada. O nosso texto miseravelmente vai ter 3 parágrafos. O ideal é que ele tenha 5. O primeiro da introdução, o último da conclusão e os 3 do meio, que vão ser o desenvolvimento. Transforme.
quantas vezes forem necessárias seu rascunho, cuidando sempre de modo especial da sua linguagem, para que seja adequada ao tema, criativa, clara, simples, concisa e sem vícios, chavões, gíria, originalidade e outros. Então, sem colocar provérbios, ditos populares, expressões que vocês utilizam no dia a dia. Aplique seus conhecimentos de gramática, revendo o seu trabalho, isso aqui houve um erro, tá, gente? Não é recendo, não, é revendo o seu trabalho, atentando especialmente para a pontuação, acentuação, ortografia e concordância. Agora pronto, é hora de passar a limpo. Não há mais nada a transformar. Cuide então da apresentação formal do texto definitivo, letra legível, margem de parágrafos, porque isso é importantíssimo. Lembre-se dos 2 dedos, porque vocês não vão esquecer os dedos em casa. Número de linhas, geralmente de 20 a 50, não diria nem 50. As redações hoje em dia têm sido entre 20 e 30 linhas. Apresentação da redação. Sua redação não precisa de penduricalhos. Não preciso ficar enfeitando ou aquele termo, enchendo linguiça. A gente, sendo objetivo, a gente vai direto ao ponto, fica uma redação livre, bem escrita e clara. Faça o mais simples possível. Título, centralize-o. Entre o título e o texto, deixe 1 ou 2 linhas. Eu, particularmente, prefiro 2 linhas, tá? Eu sempre peço aos meus alunos para deixarem 2 linhas após o texto, porque eu acho que fica uma organização melhor, uma visualização melhor. Use ponto final. Caso o título seja uma frase, evite título com apenas uma palavra. Exemplo, o adolescente, a crise. Geralmente, por exemplo, se fosse essa questão da vacina, a vacinação no Brasil. Procure utilizar no título a mesma letra do corpo da sua redação. Pode-se grafar o título das seguintes maneiras. Aí tem alguns exemplos aqui. E lembrando, em relação ao ponto final, não escrever fim, não escrever tente. Deu ponto final, acabou. Isso já é compreensível. Aqui, para a gente encerrar, eu coloquei algumas frases que são interessantes para começar qualquer introdução e até mesmo para utilizar no início de parágrafos. Muito se discute a importância de. São alguns tipos de frases que vocês podem utilizar no início de parágrafo. Então, muito se discute a importância de, comenta-se com frequência a respeito de, não raro toma-se conhecimento por meio de, apesar de muitos acreditarem que, ao contrário de que muitos acreditam, pode-se afirmar que, em razão de, ao fazer uma análise da sociedade, busca descobrir as causas de. Essas frases são ótimas. Então, dentro do texto, vocês utilizando, as palavras não ficarão repetitivas, o texto ficará bem escrito, com vocabulário rico e bem estruturado. Outras expressões também são: é de conhecimento geral que todos sabem que em nosso país há tempos observa-se que, cogita-se com muita frequência de, muito se tem discutido recentemente acerca de, muito se debate hoje em dia, ou a, é de fundamental importância em, é de fundamental importância ou a, é indiscutível que, é inegável que. Essas expressões são ótimas e dão bastante facilidade para que vocês comecem a desenvolver e organizar pequenos parágrafos, que é a tarefa da semana. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só me chamar, ok? Fiquem todos com Deus.